Vem cá, me diz uma coisa. Tu já passou por aquela situação de querer falar inglês e sentir que a vergonha travou totalmente a tua boca? Tu até sabe a frase, mas quando tu abre a boca parece que a tua mente puxa o freio de mão. Imagina só, tu tenta dizer I think 3 people are coming to the beach, mas acaba saindo I think 3 people are coming to the beach. Só nessa frase tu já cometeu 4 dos 7 erros mais comuns de brasileiros falando inglês. E sem nem tu perceber. E o pior de tudo isso, quando tu sente vergonha na hora de falar inglês, tu acaba sempre repetindo esses mesmos erros. Como se fosse um eco que não consegue sair de dentro da tua cabeça. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 erros que alimentam essa vergonha que tu sente na hora de falar inglês. E principalmente como tu pode corrigir cada um deles de forma prática. Sem tradução, sem enrolação e ganhando confiança para conseguir falar inglês de verdade. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Quer saber como superar a vergonha de falar inglês? Então bora pro conteúdo de hoje. Hoje tu vai descobrir por que a vergonha de falar inglês é tão comum, quais são os 7 erros que 95% dos brasileiros cometem ao falar inglês, como cada um desses erros alimentam a tua trava e a tua vergonha pra falar inglês, e o mais importante de tudo, técnicas simples e aplicáveis no teu dia a dia pra tu conseguir resolver tudo isso hoje. E no final desse vídeo eu vou te trazer uma revelação que vai mudar totalmente a tua forma de estudar inglês. Então fica comigo até o fim do vídeo. Mas primeiro, deixa eu te mostrar de onde vem essa vergonha toda. Capítulo introdutório, a raiz da vergonha. A vergonha não nasce do inglês em si. Ela nasce do medo de errar. E esse medo costuma vir lá de trás, de experiências passadas que a gente carrega sem nem perceber. Quem nunca foi corrigido na frente da turma e ouviu risadinhas? Ou aquele professor de inglês que ao invés de te explicar, fez uma piadinha. Quando tu passa por esse tipo de situação, isso deixa marcas. A gente cresce associando o erro à humilhação e não a aprendizado. E aí quando chega no aprendizado do inglês em específico, isso se repete. Tu precisa falar inglês com alguém e já vem aquele pensamento: se eu errar, vão rir de mim. Aí teu cérebro pega e faz essa equação automática. Erro igual vergonha. E qual é o resultado disso? Tu trava. Mas aqui tá a virada e a parte mais importante desse ponto. Errar em inglês não é sinal de incapacidade. É sinal de movimento. Quando tu erra, isso é prova de que tu tá tentando acertar. E isso também é prova de que tu tá saindo do mesmo lugar que tu tava antes. Se tu não erra em nenhum momento quando tu tá falando inglês, é porque tu nem abriu tua boca pra falar. Deixa eu te trazer um exemplo prático. Tu provavelmente deve conhecer alguém que fala isso. Eu não consigo falar inglês porque eu tenho vergonha de errar. A grande verdade é que muito provavelmente o problema dessa pessoa não é o inglês em si. O problema é o medo de julgamento. Quando ela vai falar inglês, ela já se imagina sendo corrigida, alguém rindo dela, e o que acontece? Acaba preferindo nem tentar. Só que esse medo, ele é algo que é aprendido. Ele não nasce com a gente. E se ele foi aprendido, isso quer dizer que ele também pode ser desconstruído. O erro pode deixar de ser um inimigo teu e virar o teu aliado. Porque cada tropeço que rola quando tu tá falando inglês mostra exatamente qual é o ponto que tu precisa melhorar. E sabe quem é cúmplice dessa vergonha? A tradução. É ela que pesa a tua fala sem tu perceber e alimenta a tua vergonha, e é justamente o que a gente vai falar agora no erro número 1, que é um erro extremamente comum de quem tá aprendendo inglês, que é tentar traduzir palavra por palavra. Pra não dizer que esse é o erro campeão, o número 1. O brasileiro pensa em português, tenta falar inglês, traduz palavra por palavra, monta a frase na cabeça e trava. O cérebro não dá conta desse trâmite todo de escutar, entender, traduzir, montar de volta. Até tu encontrar a palavra certa, equivalente no português para o que tu tá ouvindo em inglês, a conversa já andou. Coloca isso na tua cabeça, pelo amor de Deus. A tradução nunca vai ser rápida o suficiente para acompanhar o teu raciocínio durante uma conversa. Imagina que tu viaja para os Estados Unidos e aí tu vai no restaurante. Aí tu chega lá no counter, vai fazer o teu pedido, e aí tu quer pedir aquele lanche sem cebola. E aí na tua cabeça começa o caos. With no onion, without onion, salad no onion. Enquanto tu pensa, a fila já tá andando. O garçom já começa a te olhar com pressa porque tem mais gente pra ser atendido, e aí tu começa a suar frio. E sabe qual é a parte mais irônica desse processo, dessa situação? A solução é muito mais simples do que parece. Tu não precisa da frase perfeita. Basta dizer no onions, please. 2 palavrinhas e ponto. Comunicação feita. Então aqui eu vou te passar uma técnica prática pra tu conseguir superar esse erro. Se tu não sabe a palavra exata que tu quer falar em inglês, não para o jogo. Usa o que tu já sabe. Tá acabando a bateria do teu celular e tu precisa de um charger, mas não lembra dessa palavra em inglês? Aponta e fala I need this. Não sabe ou não lembra como falar umbrella? Mostra e diz I need these for the rain. Ou simplesmente gesticula. Um sorriso e uma palavra simples comunicam muito mais que 10 segundos de fala travada tentando traduzir palavra por palavra. O segredo aqui é a clareza e não a perfeição. Quem tá te ouvindo no dia a dia não tá esperando um Shakespeare. Tá simplesmente esperando entender o que tu quer dizer. Comunicação é mais importante que perfeição. Mas se o problema não é vocabulário, por que é que a gente se rebaixa tanto na hora de falar inglês e já entra derrotado
derrotado antes de abrir a boca. O próximo erro mostra como o inimigo tá dentro da tua cabeça. O diálogo interno que sabota a tua confiança, que é o que a gente vai ver agora no erro number 2. O diálogo interno sabotador. Sabe qual que é a pior voz contra o teu inglês? É a tua mesma. Tu pensa, meu inglês é horrível, agora sim eu vou passar vergonha. Eu nunca vou conseguir falar bem inglês. Mas o teu cérebro muitas vezes não sabe diferenciar o que é só pensamento do que é realidade. Se tu repete esse tipo de coisa todo dia na tua cabeça, ele vai acreditar nisso e vai te sabotar. Isso é a mesma coisa que plantar uma sementinha de veneno e depois reclamar que a árvore não tá dando fruto. Qual que é a solução prática? Troca esse veneno por adubo. Não precisa ser nada místico. Eu não tô te mandando acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado e ficar escrevendo um monte de frase no espelho. Apesar de que se tu quiser fazer isso, whatever man, go ahead. Basta repetir coisas simples em inglês que ajudam a tua cabeça a parar de te sabotar. I'm learning. I can improve. Every time I speak, I get better. Isso é quase como se fosse uma autoajuda gringa, mas com uma diferença. Isso vai funcionar porque tu vai estar treinando o teu cérebro e o inglês ao mesmo tempo. É 2 em 1. Tu cuida da tua mente e ainda pratica vocabulário básico. Agora tem um detalhe que pega pesado aqui. O medo do sotaque. Esse é o terceiro erro e eu já vou te dizer. Ele pode ser a tua maior vergonha ou a tua maior identidade. Então bora discutir o erro number 3. A vergonha do sotaque. Muita gente carrega a ideia de que ter o sotaque brasileiro em inglês é um defeito. Acha que só vai ser levado a sério se falar inglês igual a um americano ou igual a um britânico de comercial de chá. Mas a gente precisa ser sincero aqui. Tu também não tem o teu próprio sotaque em português? O gaúcho, o mineiro, o carioca, todo mundo tem sotaque e isso não diminui ninguém. No inglês cada um também vai ter o seu sotaque. A única diferença é que é um idioma que é muito mais falado no mundo inteiro do que o português. Então tu vai ter muito mais variações de sotaque, obviamente. Para e pensa, quando um gringo vem aqui no Brasil falando português e fala obrigado em vez de obrigado, tu acha que ele é burro? Não, tu pode até achar engraçado, ou até de repente fofo, mas tu sabe que a pessoa tá se esforçando pra falar no teu idioma. Então por que tu acha que vão te julgar se eventualmente o teu TH sair como T ao invés de T? Uma coisa que muita gente não para pra pensar é que o teu sotaque mostra a tua origem, mostra a tua história. Ele não é o teu inimigo. O problema não é ter sotaque falando inglês. É falar correndo, embolado, tentando esconder ele e não tendo clareza. E qual que é a solução prática pra isso? Foca em clareza e não em perfeição. Principalmente se tu estiver no nível muito básico ainda, fala as coisas devagar, não tenha pressa. Aquele flow, aquela rapidez na hora de falar, isso é uma coisa que vem com tempo e maturidade. Não adianta querer apressar o processo. Te acostuma a agregar ritmo e entonação pra dar naturalidade pra tua conversa. Se tu já conhece os conteúdos aqui do canal, tu já deve saber que eu tenho vários vídeos falando sobre inteligência artificial, tem várias formas que tu pode gravar, praticar a tua conversa para adquirir mais confiança falando inglês. Então se grava, ouve, repete. A clareza é o que faz as pessoas te entenderem em inglês, não o som individual de cada letrinha. Ninguém vai sair de uma conversa contigo falando, nossa, ele não parecia nativo. As pessoas vão sair da conversa dizendo, eu entendi tudo que tu falou. E essa é a parte mais importante. E aqui vem a parte irônica, tem gente que passa anos tentando se livrar do sotaque brasileiro no inglês, quando podia estar utilizando esse tempo para ganhar fluência. Querer eliminar o sotaque é como querer eliminar a tua própria identidade. É um esforço inútil que só gera frustração. E se por um acaso tu sente que esse é o teu caso, eu gravei um vídeo inteiro já falando sobre isso que se chama A Síndrome do Vira-Lata ao Falar Inglês. Nesse vídeo eu te provo que o teu sotaque não é o problema. O que te trava de verdade é acreditar que tu precisa soar igual um gringo para ser levado a sério em inglês. Já clica no card aqui em cima para salvar esse vídeo para assistir depois, porque ele é complemento perfeito para esse tema que a gente tá falando aqui agora. E olha só, se esse vídeo tá fazendo sentido pra ti de alguma forma, faz o seguinte, smash like e já aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops. Tem vídeo novo toda semana e exercícios que eu posto todo dia na aba de posts aqui do canal. Mas se sotaque não é o problema, por que a gente insiste em achar que tá todo mundo nos julgando quando a gente tá falando inglês? Esse é justamente o próximo erro que a gente vai falar. Erro number 4, here we go, achar que todo mundo te julga. Um dos maiores medos que a galera tem é justamente esse. Todo mundo vai rir de mim quando eu abrir minha boca e falar inglês. Só que na real ninguém tá ali pra rir de ti. A maioria das pessoas só quer entender a mensagem e seguir a vida. Deixa eu puxar um exemplo prático de novo aqui pra ti. Lembra daquela situação que eu trouxe antes do gringo turista falando português? Tu riu disso? Espero que não. Provavelmente não. Tu entendeu? Até achou simpático. Por que é que tu tem essa noia e acha que é diferente quando tu tá falando inglês? Olha, deixa eu te dizer uma coisa que talvez vai doer um pouco. Tu não é tão diferentão ou diferentona ou especial assim pra ter uma plateia só esperando tu errar. As pessoas têm problemas, têm boletos pra pagar e têm suas próprias preocupações. Elas não estão guardando energia só pra rir do teu bitch
ao invés de beach. Na verdade, quem ri de ti mostra muito mais sobre a imaturidade dele do que sobre a tua habilidade de falar inglês. Vou sugerir outra solução prática. Testa isso na vida real. Fala algo simples em inglês com alguém e observa a reação dessa pessoa. E 99% dos casos é pra pessoa sorrir e te ajudar. De repente corrigir alguma palavra que tu não falou de forma correta e seguir a conversa como se nada tivesse acontecido. O medo tá muito mais na tua cabeça do que na boca dos outros. Agora, mesmo quando as pessoas não estão te julgando, pode existir um outro problema: praticar sozinho demais. Isso alimenta demais a vergonha. E é o próximo erro que a gente vai falar agora, sobre praticar sozinho demais. A vergonha cresce no isolamento. Quanto mais tu fica praticando só na tua cabeça, mais tu alimenta a ideia de que vai dar errado quando tu abrir a tua boca. A real é que tu precisa de troca. Tu precisa de gente no mesmo barco que tu, errando junto, rindo junto, se ajudando. Tu provavelmente já deve ter passado pela situação quando tu estudou algo sozinho e parecia que tava mandando super bem. Aí na hora de falar com alguém, travou. Isso acontece porque se tu ensaia só com a tua própria voz, tu cria uma bolha. Dá pra fazer uma analogia aqui e pensar que é a mesma coisa que treinar futebol chutando a bola contra a parede. Até ajuda, mas não é jogo de verdade. E qual que é uma possível solução pra esse caso? Entra em grupos, participa de grupos de conversação, procura parceiros de estudo. Errar junto tira o peso do erro. Lembra que tu tá aprendendo inglês não pra falar contigo mesmo. E aqui tem um ponto que tem muita gente que não aproveita: a inteligência artificial. Hoje tu pode abrir um chat com a IA, pedir pra ela simular uma conversa real, corrigir teus erros, adaptar pro teu nível de fala, e é um treino super seguro, sem julgamento, e tu pode repetir 10, 20, 30 vezes até te sentir confiante. A inteligência artificial nunca se cansa e nunca vai rir de ti, a não ser que tu peça pra ela. Rodrigo, gostei, quero praticar inglês com a inteligência artificial. Como é que faz isso? Não te preocupa, porque eu já tenho uma playlist completa aqui direitinha pra ti. São vídeos que te mostram na prática como transformar a tecnologia no teu parceiro de estudo. Clica aqui em cima pra deixar a playlist salva pra assistir depois, porque já tá tudo mastigadinho pra tu melhorar e praticar muito inglês. Agora, mesmo com prática, comunidade, inteligência artificial, tem um inimigo que é bem persistente e insiste em voltar, que é o medo de parecer ridículo. E esse é justamente o erro que a gente vai falar agora. Aprender inglês é como aprender a andar de bicicleta. Tu vai cair e tá tudo certo. O problema é que quando a gente é adulto, a gente começa a ter vergonha de cair. Como se errar ou se cair fosse um escândalo. Ó, um exemplo. Imagina um adulto aprendendo a patinar. Ele cai, levanta, cai de novo. A cena pode até ser engraçada, mas ninguém fica pensando: meu Deus, que fracasso de ser humano. Pelo contrário, quem tá em volta ajuda. Pode até dar risada junto, mas vai te ajudar. Agora troca o patins pelo inglês. Errar uma palavra, confundir um som ou trocar a ordem da frase é o equivalente a tu cair no treino. Não é humilhação, é parte do processo. Quer começar a levar esse processo de uma forma mais simples? Começa a praticar com trava-línguas. Vou trazer só um aqui de exemplo. She sells seashells by the seashore. Mas tem outros bem mais complexos que esse. Tenta combinar com algum amigo de tentar fazer os trava-línguas pra ver o que rola. Repete esse tipo de frase engraçada até começar a soar natural pra ti. Isso tira o peso da vergonha e, de quebra, fixa as coisas mais rápido na tua memória. O cérebro aprende melhor quando tem emoção envolvida. Quando tu tá relaxando, quando tu tá se divertindo, e não quando tu tá morrendo de medo de passar vergonha. Faz com que o processo de aprendizado do inglês seja algo leve pra ti e não um trauma. Porque, vamos combinar, quem é que nunca travou e ficou com cara de idiota? Vocês acham que isso nunca aconteceu comigo? A diferença é que alguns riem do próprio erro e seguem aprendendo, e outros deixam o erro virar trauma. Só que o trauma não ensina, mas a repetição leve e divertida ensina muito. Agora eu preciso te dizer uma coisa: se tu quer dar um passo real pra começar a praticar inglês de verdade e deixar a vergonha de falar inglês de lado, tu precisa conhecer o desafio de Strava Inglês. É um desafio de 7 dias comigo, com exercícios práticos pra tu praticar no teu dia a dia e incorporar o inglês de vez na tua rotina sem utilizar a tradução. Tu vai entender como desenvolver o pensamento em inglês e finalmente se libertar das amarras da tradução. E o melhor de tudo é só R$19,90 com garantia total de 7 dias. Se tu não curtiu o mini curso, eu devolvo o valor sem perguntas. Quer conhecer o desafio do Strava? É o primeiro link aqui da descrição. Agora tem um último erro que é o mais traiçoeiro de todos. É aquele que até parece uma coisa boa, mas na verdade é o que mais te paralisa. Que é o erro número 7, a busca pela perfeição. Por que esse erro é o mais traiçoeiro de todos? Porque ele se disfarça de virtude. A ideia de quero falar inglês perfeito parece linda, mas na prática é uma das coisas que mais te paralisa. Vou trazer um exemplo aqui. Eu já tive aluno que conseguia se virar super bem em inglês, mas ficava analisando demais quando tinha que falar alguma palavra com TH, porque queria que o the saísse perfeito. Se a preposition era in ou era on, se o verbo tinha que ser no simple past ou no present perfect.
E enquanto essa pessoa pensa em tudo isso, a conversa já passou. É como tu ensaiar pra cantar afinadinho e nunca subir no palco por medo de desafinar. O perfeccionismo faz tu esquecer o básico. Inglês é comunicação, não concurso de pronúncia. E a solução prática pra isso é focar em clareza e continuidade. Fala, mesmo que tu erre. Corrige no caminho. Segue em frente. Fluência não é falar sem erros, é falar sem medo. Quem busca a perfeição fica calado. Quem busca clareza se comunica, aprende mais rápido e, com o tempo, vai naturalmente refinando a forma de falar. E aqui nesse ponto vem outra ironia. Tem muita gente que passa a vida inteira esperando esse momento de falar inglês perfeito e nunca fala. Enquanto isso, o cara que se joga, mesmo com sotaque, mesmo com erro, já tá viajando, se comunicando e crescendo. E agora que tu já conhece esses 7 erros, chegou a parte de eu te trazer uma revelação final que vai amarrar tudo isso. Mas antes disso, já que a gente falou sobre clareza e continuidade, deixa eu aproveitar para te fazer um convite rápido. Se tu quiser participar de uma comunidade ativa aqui no YouTube, onde tu pode tirar tuas dúvidas e reforçar o teu inglês todo dia para superar a vergonha, entra pro English Drops Club, que é a área de membros aqui do canal. Lá tu vai ter acesso a aulas exclusivas da English Drops Academy, descontos especiais exclusivos para membros nos meus cursos de inglês, acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto aqui no canal, emojis e selos personalizados para tu utilizar aqui nos comentários e nas lives. E o teu nome nesse lindo mural de membros. Thanks to all the English Drop members. O link para se tornar membro tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Tá, chega de jabá, deixa eu te trazer a revelação final de uma vez. O verdadeiro inimigo da fluência não é a gramática, nem sotaque e nem vocabulário. É a vergonha que tu alimenta tentando ser perfeito em inglês. A perfeição te paralisa, a clareza te liberta. Então, em vez de esperar o dia que tu vai falar inglês sem errar, começa hoje. Fala simples, fala com clareza. Erra, corrige e segue em frente. A vergonha de falar inglês só vai embora quando tu encara ela de frente. E se tu quiser descobrir se a tua mente já tá dando o próximo passo e começando a desenvolver o pensamento em inglês, já clica pra assistir o vídeo aqui do lado, porque esses 8 sinais mostram que tu já pensa em inglês e nem sabe. E é o complemento perfeito pra esse vídeo que tu acabou de assistir. I'll catch you guys in the next one and happy English learning.